Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. Mais uma semana, mais um tema, e desta vez vamos falar sobre um tema que nos apaixona e muito: a anciã. E vamos já ver sobre o que é que isso se trata. Para isso trazemos aqui uma convidada muito especial, uma amiga de caminhada, uma irmã. Ela é a Sandrinha e ela é facilitadora do despertar e guardiã de círculos sagrados. Bem-vinda, Sandra, ao Fora do Roteiro. Muito grata assim pelo teu convite que me honra muito para um tema assim que é apaixonante, maravilhoso. Então, bora lá mergulharmos. Bora lá mergulharmos. Olha, meu amor, tu és facilitadora de despertar, guardiã de círculos sagrados. O que é isto de facilitar o despertar e como é que chegaste lá? Então, hum, é muito curioso porque sinto que na minha infância, não é, fui fechando assim algumas portas mais assustadoras que eu não compreendia muito bem por não ter com quem falar sobre aquilo que era um chamado interno da vida ser mais, da vida ser mais do que aquilo que hum, em que nos estávamos a tentar encaixar. E eu sentia assim um pouquinho essa busca. Sempre me caracterizei por ser uma pessoa super curiosa. Eu acho que se há um adjetivo que me define, eu sou curiosa, o que me torna às vezes irrequieta, hiperativa, e com alguma dificuldade em concentrar a minha energia numa direção única. E demorei muito tempo a aceitar esse meu lado também e a compreender que isso se calhar não é assim, não será assim algo tão negativo, mas será de facto algo bem interessante para explorarmos, porque a vida é tanta coisa, não é? E não precisamos ficar assim encurraladas. Então, um, eu hoje estava a pensar assim na nossa conversa, na conversa que íamos ter as duas, e recordei um episódio, para responder à tua pergunta. Recordei um episódio quando eu estava a trabalhar no verão, nos meus tempos de adolescente, e em França nós fazemos um exame final, 12º ano, um exame geral, e eu trabalhava numa empresa mega competitiva na altura, fazia aqueles trabalhinhos de secretária, de secretariado, etc., para ganhar um dinheirinho para mim. E o meu diretor comercial estava sempre muito intrigado com a minha jornada, não é? Com esse percurso da pequena imigrante, não é? Da pequena portuguesa que estava aí a fazer pela vida, etc. E eu lembro dele me perguntar, então, mas afinal, o que é que tu queres fazer da tua vida? E eu dizia, olha, eu quero ser professora, eu quero ensinar, eu quero, ou seja, esse ensino não ser de um lugar de o aluno cá em baixo e o professor cá em cima, mas Uhum. transmitir o conhecimento, transmitir o questionar-nos, estamos em tertúlia, estamos em perguntas. Ou seja, eu tinha uma visão ainda muito romântica, porque felizmente tinha conhecido no meu percurso muitos professores assim, Uhum. nessa França dos anos 80, 90, não é? Então eu tinha conhecido muitos professores assim maravilhosos. Tive professores muito daquele género do Dead Poet Circle, não é? Dead Poet Society, do filme do Robbie Williams, e eu lembro-me perfeitamente. Ele disse assim, mas afinal, mas que nota é que tu tiveste no teu exame? Eu tinha tido uma nota excepcional. Mas, mas isso não faz sentido nenhum. Tu não vais fazer nada disso. Isso é um desperdício do teu tempo e não sei o que, não sei o que mais. Tu tens que pensar numa carreira, tu tens de ter uma carreira. E naquele momento, aquela menina que estava no sonho dela, escolheu Uhum. a via do ego. E Uhum. escolheu a vida de, epá, pera lá, eu se calhar para ser alguém vou ter que abraçar essa ideia que a sociedade tem de mim. Eu não quero ficar na coitadinha da menina imigrante, eu quero ser alguém. E então passei depois aqueles meus anos de jovem adulta, não é? De ir para a faculdade, de começar na carreira, etc., a tentar me encaixar num lugar que acho que não era o meu. Uhum. Hum,
e que me trouxe assim muitas daquelas coisas de que o ego se vai alimentando também, não que o ego seja o nosso inimigo, mas muitas coisas de que o ego se vai alimentando. Um, e, e andei muito desligada esses anos todos daquela que era a minha verdade, não é? Daquela que era a minha verdade. E quando aos 30, ou no final dos meus 30 anos, início dos meus 40 anos, depois de duas maternidades que me ensinaram tanto sobre mim, em que eu fui mãe muito cedo para os padrões atuais, e digo muitas vezes ao meu filho que eu fui aprendendo a ser mãe, com ele, não é? E temos feito uma grande jornada de cura nesse sentido, ambos, porque eu ainda mal sabia cuidar de mim, quanto mais cuidar do outro ser, não é? Então é assim uma jornada que eu trago com muita humildade e com muito respeito por todas as mulheres que são mães. Tu foste mãe com que idade? Fui mãe, para os padrões atuais é cedo, fui mãe ainda não tinha 24 anos, então à luz dos Foi padrões a minha atuais, primeira maternidade também, foi ah, 24 ou 25, sim, e eu sim. não sei se tens se tiveste também essa Sim. vivência, não é? Que à luz dos padrões atuais parece ser muito Uhum. cedo, e eu, a percepção que eu tive para comigo daquilo que era a minha própria jornada naquele momento, não é? E eu não era aquela menina, eu era uma menina muito masculina, eu nunca tinha sonhado com aquela coisa das bonecas, da mãe, da casa perfeita, eu não fazia parte do meu imaginário em criança, não fazia parte assim do meu imaginário. Eu sempre me imaginava mais numa sala cheia de pessoas a falar de livros e a falar sobre o ser humano e a falar sobre a paz no mundo e sobre a revolução, e era essa a minha cena que me movia. Então, fui aprendendo, sabes? Fui aprendendo a cuidar de mim, fui aprendendo a ser mãe, tropecei muito no caminho. E ao mesmo tempo que eu estava a aprender sobre isso tudo, estava a aprender sobre relacionar-me, não é? E então acabei por me separar do pai dos meus filhos, também relativamente cedo, numa altura em que eu não tinha maturidade, se calhar, para colocar a energia que era necessária em ter uma relação nutridora, não é? Ainda não era capaz, estava no alto de uma certa arrogância, de um Hum. certo pedestal em que eu achava que estava colocada. Tá? E então eu trago sempre isto muito com muita humildade, porque é importante nós percebermos também porque é que depois nos são dadas determinadas provações, pelo menos no meu caso foi isso que aconteceu, e de que lugar é que isso vai, não é? Então, no momento em que eu estava então separada do pai dos meus filhos, em que eu estava, se calhar, a sentir que estava a reconquistar uma liberdade que não tinha tido mais nova, conheço uma pessoa por quem me apaixonei perdidamente, a achar, ok, pus-lhe esse rótulo de poder que é a relação da minha vida, não é? Então pus esse rótulo, é a minha pessoa, ficou esse rótulo, e que mais tarde, não é, no decorrer da nossa relação, fui-me apercebendo que era um narcisista, mentiroso Hum. compulsivo, e então permaneci ali muito tempo a não conseguir, a desempoderar-me totalmente, então, ou seja, aquela mulher mega segura dela mesma, mega dona do seu nariz, mega eu faço sozinha, eu vou sozinha, eu consigo, eu sou capaz, os meus pais não tiveram esta oportunidade, eu tenho, eu sou diferente de todas aqueles meus gritos, não é, às vezes até de domínio em relação ao outro, de tentativa de se sobrepor ao outro, de repente não me sinto nada, sabes? Não me sinto, sou reduzida a uma existência em Hum. que a minha vida física é várias vezes colocada em risco, não por situações de violência doméstica nesse sentido, mas pelo facto desse homem, por ser mentiroso compulsivo, portanto, estava sempre embrenhado em montes de relações ao mesmo tempo que estava comigo, porque ele buscava a aprovação constante, buscava, Hum. precisava de ser idolatrado, amado, e sinto muito também por todas as mulheres que cruzaram o caminho dele, porque, porque também acreditaram, tal como eu, portanto, uma pessoa muito sedutora, incrível com os meus filhos, amada por toda a minha família. E passei por todas as fases, sabes? Que tu passas numa relação tóxica com o narcisista, desde o querer salvar, porque tu achas que vais salvar a pessoa quando não é esse o teu lugar, até finalmente
conseguir, ok, não, eu tenho mesmo que sair daí, senão a minha vida vai estar mesmo colocada em risco. Porque quando tu tens uma pessoa que se envolve sexualmente com outras Uhum. mulheres, é inevitável que a algum momento tu vás adoecer, se não for fisicamente, é energeticamente, mas eu adoeci mesmo fisicamente, tive uma semana internada a fazer 2 antibióticos endovenosos, um antimicótico, assim, com uma infecção brutal. Um, e acho que esse lado também tem que ser trazido, não é? Que isto não é só, e tal, fui traída. Isto é tudo muito mais profundo que isso, é Uhum. tu colocares literalmente a tua vida na mão do outro. E então fui tentando perceber, ok, por onde é que eu consigo ir? Porque as vítimas de relações tóxicas, de violência doméstica, elas vão acreditando naquilo que o abusador vai dizendo delas. Elas vão sentir que efetivamente, fora daquele jugo, fora daquela relação que elas de alguma maneira sentem que estão a controlar, elas não são nada, não é? E então Uhum. eu só me vinha assim essa ideia de que, ok, mas quem é que me vai aceitar agora? O que é que há para mim agora fora disto? Lembro-me de chorar, eu chorava de manhã, eu deixava os meus filhos à escola, depois eu estava montes de tempo a chorar no carro, limpar as minhas lágrimas, estar ao telefone com as poucas pessoas que sabiam o que me estava a acontecer e limpar minhas lágrimas para o Carface e ir trabalhar, sabes? Porque eu trabalho relacionada com outras pessoas e muito de poder comunicar a minha mensagem com outras pessoas passa por eu estar bem, não posso estar a Uhum. transmitir, não é? Que não estou bem. E então toda essa negação de como eu me estava a sentir, todas essas lágrimas engolidas, toda essa dor, foi muito lento. Consegui sair dali, foi muito doloroso, precisei de chegar ao meu tempo sagrado. E é nesse momento que eu me reconecto de alguma forma, ok, eu preciso de pedir ajuda para ultrapassar isto. Como é que eu vou fazer, não é? E comecei a mantrar. Comecei a mantrar, a mantrar, a mantrar, comecei-me a reconectar, a acreditar que sim, que eu era capaz, que eu ia conseguir ultrapassar essa situação e aos poucos comecei a tentar reencontrar uma paz dentro de mim, tive que aceitar pedir ajuda. É muito curioso como o filho mais velho foi um grande guardião da minha segurança, não é? Que ele também chegou a um ponto em que ele disse baixo também. Ele sofreu muito calado durante estes anos todos, porque ele foi envolvido também nessas mentiras desse homem a quem ele deu um lugar de pai também. Uhum. E sinto que o meu lugar de mãe aí também desempenhou um papel incrível e eu dou tantas graças, sabes, por nunca ter abdicado desse valor que era o meu valor de mãe e o valor da minha família, os valores da minha família. Ou seja, quando comecei a sentir, ok, que modelo é que tu estás a transmitir aos teus filhos, como guardiã da vida de 2 rapazes, sexo masculino, que modelo, e isso vai se encaixar naquilo que vamos falar a seguir, que modelo é que tu estás a dar sobre o que é o masculino, sobre o que é um pai, sobre o que é tratar uma mulher, se tu estás a permitir que um homem que te trata assim esteja a viver junto dos teus filhos. E então eu sinto que isso foi um grande fio condutor para mim, sabes? Sinto que foi um grande Uhum. fio condutor. Então comecei por perceber, ok, como é que eu vou acalmar a minha ansiedade, yoga, de entrar no yoga, de entrar na meditação, começar a respirar, que era algo que vinha-me sempre aquela ideia da minha infância, como era uma menina hiperativa, não é? Que era quando me diziam, tem calma, tem calma. E aquilo a mim provocava-me uma ansiedade brutal, porque eu não queria ter calma, eu queria viver na minha plenitude. Então, reaprender que sim, que tu podes estar na tua plenitude inteira, completa, mas no teu centro, a estar presente no teu corpo, retomar esse lugar do meu corpo. E então o yoga chega nessa altura, tive a sorte maravilhosa de encontrar logo uma professora que hoje é uma irmã, uma amiga, uma mentora, enfim. E fui desenrolando assim esse caminho, hum, mas sentia que ainda assim algo estava a faltar no meu percurso. Hum, e, e é quando, após muitos anos de rejeição profunda do meu feminino, é quando eu
tropeço por questões ambientais, não teve nada a ver com o feminino, por questões ambientais, de um desafio que estava a haver na altura, de que eu sempre estive muito ligada a essa área, tropeço na Inês Gaia. Um, e começo a ouvi-la falar de feminino, etc. E penso, deixa-me aqui ver, porque tive uma irmã de caminho durante muitos anos que me dizia, Sandra, enquanto tu não trabalhares o teu feminino, enquanto tu não curares o teu feminino, tu não vais sair desta roda. E então a partir daí foi assim foi, sabes, quando está aquela peça do puzzle que te faltava, que se encaixa e que tu compreendes finalmente desde esse lugar tudo o que tu foste negando de ti, que é parte integrante de ti, tudo o que tu foste negando ao longo desses anos, e essa Hum, parte do facilitar, que é facilitar o despertar, que é exatamente isso que eu acredito, sabes? Eu já não uso os termos sou professora de yoga ou sou professora de sou criadora deste método, ou só não sei o quê, eu sinto mesmo que o meu lugar é só facilitar essa jornada para quem está a passar por desafios, ser essa outra irmã que está no círculo, e aqui vamos a esta ideia de círculo, ser esta irmã que está no círculo, um, iluminar alguns eventuais caminhos que estão ainda no foro do inconsciente da pessoa, não é? Dá-lhe pistas só, e essas pistas é cada um que os vai explorar. E então sinto que é esse lugar, o lugar do facilitador despertar, sinto que é esse lugar do guardião de círculo, e, e a sabedoria circular, sabes, ela traz assim essa ideia profundamente curadora de que há um outro caminho que não é esse caminho hierárquico, esse caminho piramidal em que temos que estar sempre a nos sobrepor ao outro, em que há um caminho de círculo, que é uma geometria sagrada, um caminho em que nós todas podemos olhar para os olhos umas das outras, estarmos à mesma distância do centro e sermos olhadas com esse respeito, sermos olhada, a jornada de cada uma de nós ser olhada com esse respeito, sem necessidade de estar a aconselhar sobre seja o que for, trazendo essas pistas, levantando esses véus, sabes? Desde esse lugar que por acaso nesse dia estou eu a guardar, mas que no outro dia será outra irmã a guardar. E então essa sabedoria circular foi também assim algo que eu trago em tudo na minha vida, essa visão sagrada que hoje, e é muito curioso porque hoje eu sinto que mesmo na 3D, no trabalho, entre aspas, estou a fazer umas aspas para quem não hum, está a ouvir em podcast, este lugar mais masculino, mais hierárquico, mais centrado no poder, nas hierarquias, etc., ainda assim tu consegues trazer essa sabedoria circular em todo o lado, numa reunião, numa uhum. conversa, na forma como tu lidas com o outro em trabalho. Então tem sido assim uma caminhada incrível fazer essas pontes, sabes? Então foi uma longa resposta para uma pergunta curta, mas é muito importante compreendermos que esse feminino está assim mesmo dentro de nós à espera de reemergir. Olha, e eu vou pegar já aqui em 3 temas que tu trazes, que é, tu falaste do quando tu percebes os valores enquanto mãe e que o teu filho mais velho foi um grande guardião. Isso é tão verdade, e acredito que seja verdade para muitas mulheres. E posso dar aqui o exemplo da minha avó materna, que já faleceu. Ela, se estivesse viva agora, já tinha mais do que 100 anos. hum, que tinha era casada, tinha uma relação bastante estável, mas o meu avô tinha algumas questões relacionadas com o álcool. Segundo consta, quer pela minha avó, quer pela minha mãe, era um homem extraordinário, a vários níveis, muito amigo, mas quando bebia, aquilo não funcionava muito bem. E chegava à casa e, obviamente, batia na minha avó, e houve algumas situações bastante graves. E até que a minha mãe, diz à minha avó: "Não podes, continuar aqui". E era bem pequena a minha mãe. Diz: "Não podes, tu tens que sair disto". E só quando a minha mãe diz isto à própria mãe, a própria mãe toma essa coragem, que na altura
Naquela altura, se já nesta altura necessita que tenhamos uma pool de ferramentas gigantes, naquela altura, meu Deus, não é? E a minha avó ganha essa coragem enquanto mulher, o arquétipo da mulher-mãe emerge nela e diz: não dá, não dá, eu tenho mesmo que sair daqui. E então foi também, não é? A filha, tal como em ti, o filho que te diz, não é? E ela sai. Portanto, isso é muito giro trazer, é muito curioso trazeres aqui isto, porque efetivamente há momentos em que os nossos filhos também são estes guardiões, não é? E a segunda coisa que tu falaste foi do resgate do feminino, que também foi muito giro e aconteceu no retiro com a Inês Gaia, que eu achava que eu tinha que trabalhar o meu masculino. Porque eu achava que o meu problema, não é problema, não é? Mas eu achava que tinha que desenvolver mais a minha parte do masculino, eu achava que a parte do feminino estava tudo ok e, portanto, eu tinha que trabalhar a relação com o homem, a relação com o masculino. E foi no retiro da Inês Gaia que eu percebi que era exatamente o oposto. Eu tinha que resgatar o meu feminino, porque masculinizada, entre aspas, não é? Já eu estava no mundo masculino, com uma carreira, lutadora, cheia de força, cheia disso tudo. Mas depois o resgate, não é? O contacto com a minha feminilidade, com a minha vulnerabilidade, com a sororidade, o confiar nas outras mulheres, o confiar no círculo das mulheres, o sair da competição constante da mulher entre mulheres, o julgamento entre mulheres. E então é muito giro isso, porque eu ia com uma ideia totalmente oposta. Eu achava que tinha que trabalhar a minha relação com o homem. Não, não. Eu tinha que trabalhar a minha relação com as mulheres, comigo mesma. E foi aí, foi nesse círculo que eu saí assim mesmo, uau, né? Uau. E, e falando no círculo e pegando na terceira coisa que eu queria trazer do que tu disseste, este círculo de mulheres, este poder no círculo, este, hum, este estar em presença, que trazemos muito para o nosso trabalho, é tão verdade. Eu sinto imenso isso no meu trabalho a 3D, não é? O meu trabalho na empresa onde eu trabalho, na gestão de pessoas, quando estás a mediar uma conversa, quando estás a mediar às vezes uma discussão de ideias, e depois as pessoas perguntam-me assim: é pá, incrível, como é que tens uma equipa estável há tantos anos? Pá, é muito bom. E eu penso: pá, não é magia, não é? E nós trazemos esta sabedoria para o nosso trabalho. Esta presença, é o ouvir, é o escutar. E atenção que são tudo homens. Uau. Percebe? É curioso. E tu traz esta presença, traz esta sabedoria do círculo para o trabalho e trazes esta espiritualidade para o 3D, não é? Tu aplicares. Sinto que essa mensagem, sabes, há várias coisas muito importantes naquilo que tu referiste, mas pegando já aqui assim nessa mensagem, hum, acho que estes últimos tempos tem havido assim uma grande deturpação daquilo que é estar ao serviço, porque muitas de nós, não é, e é absolutamente normal, tu quando te vais curando também e olhando para as tuas próprias feridas, em determinadas situações e que tu as vês, porque te espelhas, que é um grande, que é um dos grandes achados do círculo, não é? Espera lá, estas mulheres que aparentemente eu nunca me iria aproximar desta mulher numa circunstância social, não é? Afinal, ela abriu a boca, está aqui a fazer uma partilha, uau, eu estou a ouvir algo que está a ressoar dentro de mim com uma profundidade, pá, que eu nunca tinha, pá, que eu nem tinha chegado lá em termos do meu próprio raciocínio, sabes? E esse espelho que nos é trazido no círculo faz com que muitas vezes depois nasça em algumas de nós a vontade de levar esse servir para outras pessoas, né? Para outras mulheres, que acabou por Hum, ser. Eu já dava meditações, foi engraçado porque eu transformei completamente, portanto, eu nunca mais trabalhei sem ser em círculo, não é? Depois, quando comecei a descobrir o lado feminino, porque o yoga, a forma como ele é ensinado, muitas vezes no Ocidente, pode potenciar ainda mais a masculinização e a competição, não é? Então, eu felizmente estava numa escola em que não era o caso, mas muitas vezes isso acontece.
e é muito curioso porque ah, essa, essa ideia depois de tu levares esse trabalho ao outro pode por vezes se fazer com que tu sintas que não há outra forma de servir senão ser guardiã de círculos, ou ser professor de yoga, ou ter um podcast, ou ter não sei o quê. E uma mensagem muito importante que eu quero deixar aqui às mulheres que nos estão a ouvir e aos homens que nos estão a ouvir, nós podemos servir e trazer essa sabedoria Uhum. circular a tudo o que nós fazemos, devolver a sacralidade da escuta, da presença, porque aquilo que tu dás à tua equipa é uma presença, é uma escuta, é um lugar que as pessoas já não estão habituadas a conhecer. É um lugar em que, ok, vamos ouvir o que tu tens para dizer, eu vou acolher desde um lugar de empatia que não devemos confundir também com outras coisas, porque aí está. Há momentos em que trabalhar o nosso feminino não é rejeitar o nosso masculino. Isso é outra coisa que é muito importante. Portanto, no teu caso, o teu padrão e o meu padrão eram padrões de energia masculina em excesso. Uhum. Nós tínhamos, não só, nem tem a ver só com trabalhar com homens, tem a ver com uma série de coisas. Nós evoluíamos em campos profissionais e porque o manifestamos, porque era isso que estávamos a vibrar, não é? E a menina dentro de nós evoluiu a achar que era ali que ela ia conseguir aquilo que ela pretendia da vida, não é? E não tem que haver nenhum julgamento relativo a isso. É o que é o que foi, faz parte do nosso percurso. Muitas vezes o que eu vejo quando há depois essa necessidade de, ok, eu preciso trabalhar o meu feminino, nós não podemos estar a vibrar no feminino em excesso. Uma mulher que está Uhum. excessivamente no seu feminino, ela não se consegue posicionar. Os exemplos maiores de relações de codependência são exemplos de mulheres que não se conseguem firmar na espada do masculino, na verticalidade, nessa coluna vertebral de poderes dizer sim, não, não quero, não vou, não faço, não, oh, sim quero, sim vou fazer. Não há possibilidade de estar a fazer aquilo que nós as duas estamos a fazer agora, e eu digo isso muitas vezes, até quando só estou sentada com mulheres num círculo, eu não posso estar nesse lugar de guardiã de sabedoria feminina se eu não estiver ancorada no meu masculino também. E isso é Uhum. algo que é muito interessante, porque não pode haver no trabalho do feminino, nem pode haver em todos estes debates que estamos a vivenciar neste momento, um rejeitar do masculino. E Uhum. puxando o fio para a história da tua avó, e puxando o fio para a história que vibra muito no inconsciente coletivo em Portugal, esse fio dos homens violentos, com adições, né? E nós vamos puxar, a tua história espelhou a minha, né? Uhum. A história desse avô que bebe demais, que vai passar demasiado tempo na taberna, que vai gastar o dinheiro que foi tão dificilmente conquistado para poder estar com a família, enfim. E hoje trabalhar o feminino e o masculino, ou seja, fazer esse lugar fazer essa caminhada de despertar que os nossos irmãos homens maravilhosos também estão a fazer, é perceber, ok, o que é que esteve na história desse homem que fez com que a mágoa dele, e há 50 anos atrás ou há 40 anos atrás, quem é que ia querer saber da mágoa de um homem, da dor de um homem, Uhum. do que é que lhe tinha acontecido, se ele próprio tinha sido espancado pelo pai dele, se ele próprio tinha crescido já num ambiente em que lhe batiam. O meu pai é aquele exemplo o meu pai é aquela encarnação daquela frase que é não te tornes o que te feriu. O meu pai é, e penso que estamos num espaço não censurado, é aquele que chamávamos na altura um filho da puta. Era assim que se chamava, na zona em que eu vivo, às crianças que cresciam de pai incógnito. Uhum. Não é? E o meu pai cresce sem pai, com um pai que nunca o reconheceu, porque era um homem casado, que não sei se numa relação, já não o posso perguntar à minha avó, não sei se numa relação que foi abusiva ou não, que acabou por engravidar a minha avó, e o meu pai nasce sem qualquer apoio do lado paterno,
E, obviamente, a minha avó depois vê-se com esse filho, e naquela altura, como é que tu ias sobreviver sem estares Hum, ao lado de um homem, não é? Foi as hum, questões também da tua avó. Como é que tu ias sobreviver sem teres um homem a prover por ti? E então ela fica, junta-se a um homem com quem ela tem mais não sei quantos filhos, e que, obviamente, era um homem alcoólico, abusivo, mas ele era padeiro e havia pão na mesa, sabes, para não morrerem à fome. hum, E então o hum, meu pai depois cura-se intuitivamente a dizer: Eu nunca, jamais farei nada disso aos meus filhos, nunca farei isso à minha mulher. E o meu pai hoje é um homem que. O meu pai é a pessoa mais desperta que tu possas imaginar, porque ele foi curando intuitivamente as suas dores. E, hum, e quantos homens e quantas mulheres desse tempo não tiveram a oportunidade de o fazer, e quanto hoje nós perpetuamos isso. Porque há pouco foi muito interessante que eu trouxe esse exemplo do meu filho que me salvou, tu trouxeste esse exemplo da tua mãe que salvou a tua avó, mas uhum, sabes uma coisa que me aconteceu? A primeira vez que eu desabafei sobre o facto do meu companheiro da altura me estar a ser infiel, e eu estava lavada em lágrimas a contar isso à minha mãe, lavada em lágrimas, a contar isso à minha mãe, e a minha mãe, e tive que fazer uma grande caminhada para perdoar isso à minha mãe, porque eu sei que a minha mãe me disse isso de um lugar que era a dor dela também. A hum. minha mãe disse-me: Sabes, filha, mas ele é tão bom para os teus filhos. E sabes, nós passamos todas. O que estava subjacente a isso é nós passamos todas por isso e temos que aceitar. Uhum, E eu, na uhum, altura, naquela minha vibração que eu estava de ter, mas eu amo, não é? Daquela visão deturpada que tu tens do que é o amor, não é? Aquilo para mim foi o que eu queria ouvir, para permanecer mais não sei quantos anos embrenhada naquela relação. Então é muito interessante que seria tão fácil agora apontar o dedo à minha mãe e dizer-lhe: Não, eu não saí dali porque eu, quando fui pedir um conselho, fui desabafar contigo. Sabes, cada mulher está-se a curar, e cada homem, e isso traz-nos muita humildade. Cada um de nós hum, está sempre a analisar uma situação à luz dos seus próprios traumas. uhum. E é assim algo bem profundo neste trabalho circular, por isso é que eu me sinto tão honrada, sabes? Estamos a fazer esta caminhada com outros seres humanos que se querem curar e que querem parar de perpetuar estes modelos. E, e olha, antes de retomarmos aqui a anciã, só dizer Uhum. aqui uma coisa, estavas a falar e eu estava automaticamente a recordar-me do porquê é que eu tinha eu tinha necessidade de trabalhar o meu feminino sem o saber. Precisamente porque venho, né, desta linhagem que aparentemente, não é, é a minha avó que é a vítima. Mas foi quando tu falaste a questão, como é que uma mulher sem o homem vai? Ah, na verdade, a minha avó foi uma matriarca sempre. Ela eram 5 irmãos que ficaram órfãos de pai muito cedo. A mãe da minha avó, portanto, a minha bisavó, não trabalhava quando ele morreu muito cedo, com 50 anos, portanto, imagina, 5 filhos, assim, e ela foi trabalhar para a tutoria do Porto na altura. Ahm, os filhos foram distribuídos, porque ela trabalhava lá e vivia lá, os filhos foram distribuídos entre tias, Pela entre família, que era assim que uma se lidava. associação e etc. E a minha avó era a segunda mais velha, portanto, o mais velho era o irmão, o único homem da família, e depois a seguir era a minha avó, e a minha avó cuidou de todos os irmãos. A minha avó cuidou do irmão mais velho quando ele teve tuberculose, era a única que cuidava dele. Apanhou tuberculose sem perceber, soube isso anos mais tarde, porque tinha uma mancha nos pulmões. Mandava dinheiro para as irmãs, porque ela começou a trabalhar. Ela foi para o Porto quando fez 18 anos. Ela foi para o Porto e finalizou os estudos no Porto, o equivalente agora até ao 12º ano, na altura acho que era o nono. Depois houve aquelas reformulações. Estudou sozinha numa pensão para mulheres, que na altura havia pensões só para mulheres. Começou a trabalhar e conheceu, já trabalhava quando conheceu o meu avô. E quando se separa, ela vai sozinha para uma casa com a minha mãe, e obviamente tinha
ajuda financeira do meu avô, porque lá está, ele era boa pessoa, exceto quando bebia. Tinha ajuda financeira do meu avô, sim senhora, mas levou tudo sozinha, sempre. E eu cresci com esta história. Eu cresci com a história da bisavó que foi forte, que teve que ir buscar tudo do seu masculino para de repente começar a trabalhar, separar-se dos filhos que ficaram sempre com esta mágoa muito grande de tão pequenos se separarem da mãe. Depois, com a coragem, a força da minha avó em se separar e fazer tudo sozinha com a minha mãe pequenina, fazer sempre aquele percurso sozinha. Eu cresci com estas histórias e eu cresci a achar que uma mulher não pode confiar nos homens, seja porque vão morrer mais cedo do que tu esperas, seja porque vão chegar a casa e vão-te não sei o quê, vão-te não sei o que mais, tens que ser forte, independente e não podes fraquejar. Não podes. E eu cresci com esta energia de que eu, mulher, tenho que ser forte, não posso confiar nos homens, não posso confiar em ninguém, tenho que ser autossuficiente e independente. Sabes que é muito interessante essa reflexão que tu trazes, porque há uns tempos atrás está disponível no meu Instagram, fiz assim uma série de reflexões que se chama o paradoxo das linhagens de mulheres fortes. Hum, Então, quando tu tens linhagens de mulheres fortes, que é o caso do meu lado materno, de toda a minha família materna, é exatamente tudo o que tu descreveste, não é? É muito comum encontrar isso nas mulheres que vibram muito num masculino exacerbado. Tu encontras modelos que tu vais reproduzir inconscientemente, ou seja, no meu caso, a minha linhagem eram mulheres que se viram sempre por incapacidade dos homens, ou por eles fugirem, ou por eles beberem, ou por gastarem o dinheiro, ou por as abandonarem, ou uhum, whatever, you name it, não é? Que se viram sozinhas a educar os seus filhos. E o que é que eu fiz? O que é que eu reproduzi inconscientemente do meu lugar, não sei o quê? Eu não preciso de ti para pagar minhas contas, eu não preciso de ti para não sei o quê, eu tenho a uhum, minha casa, eu tenho os meus filhos, eu vou-me separar de ti porque eu não preciso de ti para nada, não é? E então, inconscientemente, não é? Tu reproduzes esses esquemas e porque são lealdades inconscientes que tu tens, que tu trazes. E então é muito interessante porque nós ouvirmos muitas vezes, se calhar, algumas mulheres que estão a ouvir neste momento estão a pensar. Pá, nunca tinha pensado nisto. E é este fio da meada, sabes? O trabalho do feminino, aqui estou-me a rir porque não estou a ver, mas tenho aqui mesmo, literalmente, um um fio vermelho fio. que eu trouxe para uma dinâmica de um círculo que eu dei a semana passada. É literalmente puxar estas meadas, puxar este fio vermelho que nos liga a todas e que, ao nos ligar a todas como mulheres, também liga e envolve os homens. Porque há muita dor do masculino aqui em Uhum. causa, não é? Um, e essa ciclicidade e essa forma diferente, e se começarmos a mergulhar também, transitarmos para esse tema da anciã, um, um dos maiores achados do trabalho do feminino é recomeçarmos a aceitar a nossa própria ciclicidade, a própria ciclicidade da vida. Porquê? Porque muito desta toxicidade que vibra em nós, não é? Nós vivemos num mundo profundamente ancorado em valores masculinos, mas tóxicos, que estão tão exacerbados. Não há mal Uhum. nenhum em viver na coragem, não há mal nenhum em viver num empoderamento centrado, não há mal nenhum em viver em respeito, não há mal nenhum em É vivermos. necessário É até, é necessário, não necessário. é? Agora, quando isso se transforma numa vibração bélica, agressiva, constantemente competitiva, não é? Isso aí estamos num desequilíbrio profundo e acho que não é preciso ser versado em absolutamente nada de espiritualidade neste momento, porque acho que é uma constatação que toda a gente sente de uma forma geral, não é? E que é Uhum. por isso que é tão importante neste momento nós continuarmos a trabalhar em nós e continuarmos a ouvir o outro, porque nunca foi tão fundamental como agora, porque estamos de facto todos a sentir na pele este momento de viragem que já estava prometido há muito e, e nós assinamos o contrato de encarnar nesta altura para vivenciarmos isto, né? Pá, a malta Sim. assinou o contrato, estamos aqui, estás a ver? E então, hum, por mais que doa, já não nos podemos demitir disto, né? E estamos aqui e Hum. vamos lá ver o que é que vamos fazer com isto, né?
Então, o trabalho do feminino, ele traz-te esse resgate de compreenderes que num mundo que vibra nesse masculino tóxico, nós vibramos com uma gestão do tempo, que é algo que nos rege como sociedade organizada, que é baseada nos ciclos solares. Então, é baseada nesse dia de 24 horas, desde o nascer do sol até o pôr do sol, e se tu fores observar os homens, né, biologicamente o sexo masculino é assim que ele funciona de acordo com o ciclo solar, e basta para isso ver, por exemplo, o que acontece depois de uma relação sexual num casal heterossexual, não é? Em que o homem ele não quer ficar ali para conversar, porque ele já é hora de dormir e ele vai se deitar e ele vai dormir e ele adormece e está ok, ele não fica a matutar sobre a cena. Não há nada para matutar nem para analisar, porque é dia, estou acordado, estou a prover, é de noite, estou a dormir, estou a descansar. Ponto. 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 E temos muito que aprender com os homens sobre isso também, não é? Que é muito interessante tudo o que também os homens nos vêm ensinar, não é? De bom também, não só de coisas negativas. E então, quando tu começas a trabalhar o teu feminino, tu começas a perceber, espera lá, então para eu me encaixar nesta sociedade em que as minhas reuniões, os meus horários, as aulas dos meus putos, o ir à piscina, levar, trazer, fazer as compras, fazer o jantar, se rege por este calendário solar, que é tanto faz que as minhas hormonas estejam completamente desequilibradas e que eu só sinto, eu quero ir para a caverna, não quero falar com ninguém, eu estou de rastos, como estar a sentir, estou super bem, estou-me a sentir para fora, apetece-me sair e curtir, tu aprendes a anular isso tudo completamente porque as coisas são para ser feitas. Não é? E então, um dos grandes valores que o trabalho do Sagrado Feminino nos traz é, voltamos a nos questionar sobre isso que é a ciclicidade. Não só a tua ciclicidade, então, como mulher, e começares a ouvir mais aquilo que o teu corpo te pede, que é só isso é toda uma jornada, porque tu vais ter que continuar a evoluir nesta 3D, a evoluir nestas agendas que ainda não tens agenda menstrual, não é? Em que ainda não tens agenda ajustada ao teu ciclo, e tu tens, além disso, portanto, esse ciclo de que eu estou a falar, na verdade, ele acontece, não é? Entre a tua puberdade e a tua perimenopausa. É nesse momento que este ciclo acontece. E o que a ciclicidade feminina também te vem ensinar é que a própria vida inteira da mulher, ela é regida em função de um ciclo que corresponde a uns arquétipos, não é? Uns arquétipos que são os arquétipos que são essa forma simbólica que o ser humano desde sempre encontrou para se poder identificar com o mundo, se poder relacionar com o mundo. E é muito interessante que muitas das coisas que nós consideramos que são da religião e que são visões religiosas, na verdade, todas essas visões divinas são, na verdade, arquétipos que estão em todos nós, Uhum. como seres humanos, e que são essa representação, esse panteão de facetas do ser humano, não é? Mas isso era toda uma outra conversa, não é? Mas pronto. Mas isso para trazer então o tema da ânsia. Então, essa menina, não é? A menina, a criança, toda essa fase de desenvolvimento pré-puberdade, não é? Depois dá lugar a esse, lugar, a esse arquétipo que é o arquétipo da donzela, em que tu começas a ter, desde a puberdade até chegar à maternidade, todo esse despertar sexual, todo esse despertar do corpo, todo esse início da menstruação, que é algo que, mais uma vez, nós fomos deixando de celebrar porque fomos medicalizando apenas, que não estou a Hum. retirar nada das conquistas que foram tidas, e isso também é importante não confundirmos as coisas. Não retiro nada de todas as conquistas maravilhosas que fomos tendo com o avançar da investigação e da ciência para reduzirmos a mortalidade feminina, para melhorarmos a saúde materna e para melhorarmos a saúde infantil. Portanto, vamos aqui pôr as coisas em perspectivas. No entanto, a verdade é que muito raramente, não é? A não ser ainda em algumas sociedades, a primeira menstruação, essa menarca, ela é celebrada. Como era celebrada, eu cá sei que para mim a chegada da minha menstruação foi um pavor absoluto.
eu tinha vergonha, eu fiquei logo com menstruações super abundantes, eu sujava-me, eu não conseguia lidar com aquilo, então era do género, fechava os olhos durante 5 dias para ver se aquilo passava sozinho, e obviamente que não passava sozinho, não é? Pronto. E tenho ainda hoje uma visão mega traumática de estar numa aula de educação física a menstruar, de ter que ir fazer uma série de exercícios de ginástica que tínhamos que demonstrar, estar toda a minha turma à minha volta num tatame, e de eu ter que fazer o pino e ter que fazer isto e aquilo, e eu estava suja e de ouvir o rapazinho, porque eu estava apaixonada na altura, não é? Pá, sei lá, tinha 12, 13 anos, 14 anos, não sei, de o ouvir dizer, que nojo. E Hum, ainda hoje eu ouço isso, e de perceber que depois, quando eu me fui vestir para os balneários, da minha professora de educação física que viu o que aconteceu, não ter vindo ter comigo e falar comigo sobre o que se estava a passar, se eu precisava de ajuda, se precisava de um penso, um tampão, seja hum, o que for, sabes? Porque a minha mãe também não estava dotada na altura do necessário para me ajudar a ultrapassar aquilo, porque ela teve que ultrapassar sozinha e então eu também tinha que ultrapassar sozinha, né? E não sou assim tão, né? Tenho 50 anos, portanto isto não foi assim há tanto tempo, né? hum, Então, essa mulher, essa donzela, não é? Essa donzela, à medida que ela vai evoluindo na direção daquilo que era outro arquétipo, que é entrar na mulher mãe, não é? Nessa maternidade, depois nós, durante muitos anos da nossa vida, digamos, como ela é considerada ativa hoje em dia, estamos a vibrar no arquétipo da mãe. Independentemente de sermos mães biológicas ou não. E isso é muito importante também deixar aqui bem presente. Esse arquétipo da mãe, ele é tão forte e tão poderoso que muitas mulheres que estão desequilibradas no seu feminino, elas estão desequilibradas por estar no feminino em excesso, porque elas só cuidam. Então, se elas não cuidam dos filhos, da família, não sei o quê, elas estão a cuidar de tudo o resto que tu possas imaginar. Cuidar do trabalho, uhum, dos colegas de trabalho, cuidar dos animais, cuidar de não sei o quê, enfim, cuidar de uma família disfuncional que está acima delas, de umas tias, enfim. E então a mulher vai estar ali muitos anos, que são os anos que são considerados, se calhar, os nossos anos mais ativos, a vibrar nesse arquétipo da mulher-mãe, que tem as coisas maravilhosas da mulher-mãe, que é a mãe leoa, não é? Essa mãe que tu hum, trouxeste há pouco, não é? Essa mãe leoa um, que vai também se firmar pelos seus valores, mas também é um momento em que a mulher tem que lidar com as relações, com o lugar do outro, com o lugar do poder masculino, enfim, em que ela se está a construir no momento em que ela tem algum grau de fragilidade. E chegamos então a um outro ciclo, que é essa travessia para o lugar da ânsia. hum, E esse lugar da anciã que tu e eu acolhemos de um lugar daquilo que já é o nosso conhecimento sobre a sabedoria do feminino, o próprio arquétipo ser considerado anciã traz feridas muito profundas, porque na nossa sociedade, anciã, velha, inútil. uhum, É essa a equivalência que é colocada na nossa sociedade patriarcal. Então, eu muitas vezes gosto de trazer este arquétipo, que é este arquétipo poderoso da anciã, e já vamos perceber porque é que ele se chama assim. Eu gosto de trazer o termo da mulher sábia, que é um termo que nos remete a toda essa energia da anciã, desde um outro lugar que por vezes é melhor aceito pela mulher e melhor compreendido. Porque é que a nossa sociedade, no fundo, nos traz essa ideia de que quando tu deixas de menstruar, tu tens passas a ser inútil, não é? Passas a não ter valor para a sociedade, passas a envelhecer, a estar feia, a ter que estar no teu canto, e, enfim. Na nossa sociedade atual, uhum, patriarcal, que ainda é uma sociedade patriarcal, contrariamente àquilo que possamos pensar. As teorias da evolução, não é? Aqueles primeiros passos de Darwin, não é? É essa ideia que eles nos trazem. A ideia de que hum, tu só estás cá para um propósito reprodutivo. uhum.
E essa ideia darwinista é uma ideia profundamente ancorada naquilo que é a visão masculina do mundo, que é uma visão que não tem nada de mal, que é antropológica, que é mesmo Uhum. assim, porque o homem ele tem a sua semente efetivamente disponível durante muito mais anos. Enquanto que a mulher, por volta dos 50, 52 anos por norma, vai deixar de ter uma menstruação regular e, como tal, vai, de uma forma geral, deixar de poder ter filhos, o homem efetivamente pode deixar a sua semente até mais tarde, e isso também te explica muito, não é? Essa cisão que acontece muitas vezes também na psique masculina, que tem uma fase de vida em que vai buscar parceiras mais novas. Porque inconscientemente, Uhum. inconscientemente, desde um lugar da sobrevivência dos tempos ancestrais, o homem quer continuar a se reproduzir e a perpetuar a espécie. Não é? E então a mulher, o ser humano, faz parte das pouquíssimas espécies no reino animal que sobrevive à menopausa. Uhum. Tal e Sobrevive à qual. menopausa. E então somos, sabes, que são as baleias assassinas e uma série de insetos, enfim, Sim, 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 somos sim. pouco, que é muito curioso, não é? Não vou dizer Uhum. considerações sobre o facto dessa baleia ser assassina, né? Mas pronto. E então isso tem que nos trazer um mas porquê? Porquê? Então, se realmente, se o propósito é só nos reproduzirmos, porquê é que a mulher, e é muito interessante tu veres que se tu menstruas mais ou menos, se tu deixas menstruar mais ou menos por volta dos 50 anos, não é? E se vais viver provavelmente até os 85, 90 anos, tu vais passar uma imensa parte, se não para algumas de nós, a maioria da tua vida adulta, nesse lugar, Uhum. nesse preciso lugar. Tu vais passar mais 40 anos da tua vida, 50 anos da tua vida nesse lugar. Então, será que a tua vida é vã? Não é? Uhum. Então, é muito interessante porque há uns anos atrás veio uma teoria, que é a Grandma's Hypothesis, a Uhum. teoria das avós, Conheço bem, sim. pronto. E essa teoria é incrível como, de um ponto de vista biológico, na verdade, ela nos traz um validar daquilo que foi sempre o conhecimento das sociedades ditas primitivas, que Uhum. é numa tenda vermelha, num lugar em que as mulheres têm um lugar em que vivem de acordo com os seus ciclos e os homens vivem de acordo com os seus ciclos, ou seja, em que o homem sim vai sair uma semana e tal para ir caçar e para prover e para não sei o quê, mas se for preciso volta sem nada. E então as mulheres que ficam ali, elas têm que fazer com que a vida continue a acontecer. E a vida ela vai continuar a se manifestar através dessa ciclicidade. E a mulher que está nesse lugar da anciã, da mulher sábia, ela passa sim a ser uma das guardiãs da aldeia. Ela passa a ser uma das guardiãs da comunidade, a guardiã da sabedoria da comunidade. Porquê? Porque ela sobreviveu aos seus próprios partos. Porque ela viu nascer não sei quantas crianças, porque os seus filhos já cresceram, porque os seus filhos já estão lá a caçar, as suas filhas já estão ali. E então ela já está num lugar em que ela é encarregue de perpetuar a vida através da sua palavra, através da sua sabedoria, através das suas mãos, através das histórias, através do conto, através do canto, através das técnicas, através da medicina, das ervas, daquele chazinho, daquela mesinha que hoje, se calhar, para o nosso imaginário, que vamos ver o que é uma avó hoje e o que era uma avó, não é? Ou seja, que isso também é Uhum. algo que nos está a trazer muita confusão interna, não é? Portanto, aquela palavra, não é? Aquela sopinha que a avó ia preparar quando te doía a barriga e que por algum milagre de repente já não te dói nada, porque aquela Tal sopa, e ela foi qual. preparada com aquele ingrediente mágico que é aquele amor daquela mulher sábia, não é? Não há Uhum. comida alguma que saiba melhor aos meus filhos do que a comida da minha mãe. Não há hipótese. É É aquela verdade. comida, não há hipótese, pronto, porque é e não há nada de sexista no que eu estou a dizer, não há nada de. É do ponto de vista biológico, é mesmo assim. Uhum. As nossas células vão ressoar
com esse carinho que é passado pela mulher sábia que não está num lugar onde a querem confinar de ser inútil. Pelo contrário, E pelo contrário. deixa-me fazer aqui um parênteses. Estás a falar Uhum, dessa parte biológica, e uma coisa que eu costumo muito dizer é que a mulher, quando passa, quando faz essa transição para a sábia, para a anciã, ela deixa de ser refém de uma certa ciclicidade, da qual esteve durante anos e anos, que era a ciclicidade hormonal que acontecia todos os meses, em que ela está num carrossel de emoções, cada semana muda, não é? E há estudos interessantíssimos que falam precisamente sobre estas alterações, até na forma como tu percepcionas o mundo, como tu te percepcionas a ti própria. Por exemplo, um estudo muito engraçado é feito com mulheres ao ovular e depois essas mesmas mulheres sem estar ao ovular. Como é que elas dançam, como é que elas se comportam. E inconscientemente, uma mulher na fase da ovulação vai dançar de forma mais sensual, inconscientemente vai estar mais prone, portanto, mais aberta para a relação aberta para uma sexual porque relação, é para conhecer pessoas, inconsciente, claro. inconscientemente. Isso vai trazer uma visão, né? Uma perspectiva diferente da realidade. Uma mulher anciã não está nessas oscilações e ela consegue ter uma perspectiva mais aberta, mais neutra, mais eh, bird's eye view, não é? De conseguir ver todo o Exatamente. panorama É, sem a essas visão da. oscilações, não é? E era este parênteses que eu queria fazer dessa parte biológica que traz da anciã que estavas a referir. Esse parênteses é fundamental por várias questões, porque há aqui uma fase que é altamente incompreendida, que julgo que é a fase que mais preocupa, se calhar, as mulheres que nos estão a ouvir neste momento, e essa questão da ovulação e da nossa ciclicidade e dessa visão da águia, já vamos voltar a ela. Porquê? Porque, Visão da na verdade, águia, isso, estava sim, só a me até sim, em sim, inglês. não, mas eu também raciocino muito em inglês, então eu compreendo perfeitamente. Então, essa a mulher, quando ela faz a travessia, quando a travessia está feita, e aí voltamos à biologia, quando a travessia está feita mesmo, ou seja, quando realmente chegaste àquele ponto, e para esclarecer a terminologia também, a menopausa, na verdade, ela é uma data, como é hoje percepcionada, embora agora a investigação esteja a querer modular e bem e modificar isso, mas na verdade a menopausa ela é a data que muitas vezes ela só é determinada a posteriori porque não tens como a determinar no momento. Ela é só essa data em que chega a tua última menstruação. E a partir dessa data, toda a remodelação hormonal é totalmente distinta. Ou seja, entra efetivamente esta fase de que tu falas e muito bem, em que deixa de haver essa oscilação. E porquê também? Porque a mulher deixa de sentir nela, ela já não tem o perigo ligado ao seu próprio parto, à sua própria gravidez. Nós temos ainda muito a reverberar dentro de nós o facto de que se morria nos partos, de que se Hum, morria na gravidez, de que tu abortavas. E algumas mulheres hoje que nos estão a ouvir, se calhar ainda hoje estão a debater com intervenções involuntárias da sua gravidez, com ter que passar por momentos de ansiedade brutal da sua fertilidade, de ansiedade brutal de sobre terem ou não a capacidade de trazerem uma vida ao mundo. Isso traz muita dor e muito hum, trauma, não é? Muito trauma que felizmente nos vamos curando muito, não é? Com este trabalho do feminino e que nos vamos acolhendo muito, qualquer que seja a nossa missão que nos esteja a ser dada, independentemente depois se vir a verificar que vamos trazer vidas ao mundo ou não, ou que simplesmente vamos escolher não o fazer, não é? E trazer essa paz em nós. E então, essa fase da mulher, essa anciã, ela é sábia também porque ela deixa de estar também constantemente em luta ou fuga. Ela deixa de estar também constantemente com esse medo inerente de morrer. Agora, claro que tu tens um outro medo, mas esse medo já é da morte no sentido do envelhecimento e do caminhar. Mas, na verdade, nas sociedades ancestrais, isso era aceito como o curso natural da vida. Ou seja, não transmitia, nesta nossa sociedade um bocado Peter Pan, não é? Em que queremos a juventude eterna,
Hum, que é também esse valor da juventude interna, é muito uma deturpação também masculina, não é? Desse valor da juventude eterna. Na verdade, a morte era aceita como uma parte integrante do ciclo da vida, não é? E o que acontece é que hoje em dia o envelhecimento devido também a uma série porque uma coisa, eu fico sempre assim um pouquinho assustada quando eu todos esses termos de anti-aging, não se trata de travarmos, nós vamos envelhecer, faz parte, não é? Trata-se é de vivermos da melhor forma possível e da forma mais presente possível todos estes anos que temos a benção de viver. E vemos pessoas que envelhecem prematuramente, envelhecem porque não cuidam este invólucro também hum, incrível que nos foi dado, que é este nosso corpo que vibra com todas estas emoções, com todos estes sentimentos, com todas estas frequências. Agora, sinto que o grande, enorme desafio de uma mulher em 2025 não é propriamente estar no arquétipo da anciã, porque quando ela lá está, ela sente que ela está lá. E traz essa ideia do dançar, etc. Eu sinto que o arquétipo da anciã ele traz muito de volta a loba, a- a- uhum, as mulheres que dançam com os lobos, essa mulher sábia, essa mulher que a mulher selvagem, sabes, que não quer saber, porque neste momento já não é fundamental para ela encontrar o parceiro para perpetuar a vida. uhum, Desculpa-me o termo, ela está-se borrifando para a cena já, estás a ver? Ela só uhum. quer ser ela própria. Por isso é que há tantas mulheres de 60 anos que depois pensam, que excêntrica, e que não sei o quê. Que excêntrica, que estranho, como é que ela se está a vestir agora? Olha, deu-lhe agora com esta idade. E ainda maravilhoso, estás a ver? É esse arquétipo que se quer manifestar em nós. Tu já não estás Uhum, preocupada, estás a dizer a tua verdade, estás a lutar por aquilo que tu achas que é o que tu não estás já preocupada que é que a B ou C vai pensar, ou pelo menos assim deveria ser. Que ainda é difícil, porque hormonalmente é isso que nos é pedido, porque tu tens áreas do cérebro, porque a ciclicidade, quando ouvimos o termo ciclicidade e hormonas, muitas vezes só pensamos nos nossos ovários, não é? E o uhum, que os estudos mais recentes também nos apontam, não é? E de forma completamente comprovada, é que o cérebro da mulher tem 4 microciclos cerebrais por mês. Porque essas hormonas, elas comunicam ovário-cérebro, cérebros-ovários, e isso explica-te porque é que há momentos em que tu não podes ter tarefas que te exigem concentração, porque simplesmente não vai dar, porque tu estás ali inundada de hormonas que não te permitem te concentrar. E porque é que tens momentos em que estás no flow e está tudo bem e tu consegues e estás na boa, e porque é que tens momentos que de repente parece que tens que meter o teu marido na cama e que tens que, tipo, bora lá, é agora. Só que assim, o que é que acontece? Como nós vamos tendo ah, uma série de anticoncepcionais hormonais ao longo dessa nossa fase da mulher, que anulam também de alguma forma os ciclos naturais, porque por vezes ficamos um pouquinho perdidas no que é isso tudo. Porquê? Porque o período, e atenção, eu fiz períodos hemorrágicos a minha vida toda, para mim, de facto, durante muitos anos, o período não foi uma cena que eu acolhi bem, não é? Porque uhum. eu ficava completamente anémica, eu ficava completamente no lodo total, não é? E então não é estarmos aqui a castigar ou a julgar as mulheres que têm que passar por essa situação de anticoncepcionais químicos, mas é termos a percepção que realmente temos essas alterações hormonais que têm impacto no nosso cérebro. Então, temos um bocadinho de compaixão por este mecanismo absolutamente incrível que é o corpo do ser humano e o corpo de uma mulher, que uma Hum, mulher não é um homem em ponto pequeno. Uma adoro mulher, essa frase. Adoro porque essa foi frase. assim que a biologia nos viu durante anos. Que é Uhum, assim que a saúde ainda hoje nos vê, ok, temos órgãos reprodutores diferentes, não é? Que é o que é chamado hoje de bikini medicine, temos órgãos reprodutores diferentes, temos umas maminhas e temos um pipizinho, que tem ovários, tem toda aquela cena, pronto, os homens têm outro tipo de órgãos reprodutores, mas fora isso, o ser humano é igual, não somos não é? iguais, e o nosso cérebro nem sequer é igual, portanto, não somos aquele ponto pequeno, aquela dosagem pediátrica das outras cenas. Não O nosso somos. cérebro não é igual, a O nossa no- visão não é igual, o nosso tato não é igual.
E, Biologicamente não é igual. Portanto, não é só os órgãos reprodutores. e isso, ainda para não cairmos nesse rabbit hole agora que leva-nos a toda essa deturpação também da ideia da igualdade. O que é afinal a igualdade? Se é uma igualdade de direitos, que é uma coisa, se é nos queremos transformar naquilo que biologicamente não somos mesmo, não é? Uhum, Atenção, não uhum, estou aqui a falar não tem nada a ver com identificação do teu sexo, nem é, nada. pronto, isso são coisas completamente diferentes. Eu estou a falar aqui centrada em quem se reconhece como mulher e quem se reconhece como homem, está tudo ok, está bem? Portanto, isso é toda já uma outra complexidade Uhum, quando abordamos outra questão. Agora, a grande questão aqui é que há um período de, mediante, conforme as mulheres, há um período aqui de 7, 8, 9, 10 anos da nossa vida, que é a própria travessia. Que uhum, é, ou seja, essa ponte, portanto, e vou-te explicar porque é que para mim é muito claro que é uma ponte que é assim que eu visualizo, mas essa ponte entre a mulher-mãe e essa anciã, essa mulher sábia, essa loba sábia, essa travessia dessa ponte, caramba, é uhum, uma travessia do Catan e é essa travessia que é profundamente incompreendida. Então, essa travessia do ponto de vista biológico, hoje ela é considerada, chama-se a perimenopausa, são esses anos que muitas vezes, mais uma vez, só vamos conseguir identificar fazendo, olhando backwards, né? Olhando para trás, que é o uhum, momento em que o ciclo passa a ter algum grau de irregularidades e uhum. até chegar a essa questão final, que é essa questão em que simplesmente deixas de menstruar. E então, o que é que acontece? Como muitas vezes as mulheres estão a fazer anticoncepcionais orais e que tu, com 40 anos, na sociedade atual, com a nossa esperança de vida, tu estás no pico, normalmente, da tua atividade de carreira, da tua atividade familiar, e se tu estás no teu auge, não é? Aham. Muitos sinais de que estás a começar a fazer a travessia passam completamente despercebidos. E, E passam despercebidos, Sandra, porque também não há conhecimento. exatamente, Porque as exatamente, pessoas acham e olham para a travessia só como os fogachos, as insónias e a perda da menstruação ou as irregularidades, mais dois ou três e ponto. E há para lá de 30 sintomas que começam antes. exatamente, É só- exatamente. Não, não, e isso é fundamental, porquê? Porque ainda por cima, tu vais confundir uma série de coisas. Um desses sintomas que mais aflige as mulheres nessa fase e que tu não te atreves a falar sobre ele porque é extremamente desempoderadora, que é o brain fog, o nevoeiro Uhum, mental. tal e qual. E o nevoeiro mental para uma mulher que está a construir carreira, que está na sua carreira, que está provavelmente numa fase em que se calhar está a considerar uma promoção, ou que está, enfim, que ao mesmo tempo está a lidar com, se calhar, ela própria já sentir esse chamado de estar a trabalhar mais sobre ela mesma, de se cuidar, ter uma alimentação mais saudável, de treinar, ou seja, sempre a pôr mais cenas na to-do list, não é para ser aquela mulher de 40 anos que está no auge, estás a ver? Uhum. Começa a ter essas questões de como é que a sociedade me percepciona, se pinto o cabelo, sou criticada, se não pinto o cabelo, sou criticada, se guardo as minhas rugas e sou criticada por esse velha, se tiro as minhas rugas porque eu não aceito a minha idade. Ou seja, entre todo esse julgamento, toda essa comparação, todas essas coisas, e nós as duas somos, se calhar, temos algum grau de anomalia, porque nós estamos a fazer a nossa travessia, ou no teu caso já fizeste a tua travessia total, numa fase em que se calhar, não sei a idade, se tu tens só aquele filhote, tens mais Tem filhotas, dois, é e o teu, com e o teu mais o novo meu tem, mais novo tem 14. pronto. Ou seja, já está num grau relativo de autonomia, embora ainda não Uhum, conduza, uhum, não, enfim. uhum, Muitas mulheres, hoje em dia, em 2025, com 40 anos, têm filhos de 1 ano, têm filhos de uhum, 2 anos. uhum, Ou seja, estão a viver a fase da mãe que nas sociedades ancestrais se vivia aos 18, aos 19,
do ponto de vista hormonal, aqui não estou a fazer nenhum tipo de julgamento do ponto de vista social, não é? Ou seja, que Uhum. ainda bem que nós estudamos e ainda bem que não é, portanto, não tem nada a ver com isso, mas efetivamente a maternidade mais tardia vai fazer com que hormonalmente tu estejas a vivenciar coisas que te estão mesmo a acontecer, estão-te mesmo a acontecer. Esse nevoeiro Uhum. mental está a acontecer, é mega desempoderador e estás a viver isso numa fase em que tens que lidar com o plano de refeições para não sei que dieta é que tu estás a fazer, e falo isso à vontade porque nós as duas sabemos bem o que isso é, não é? Porque estás a lidar com esse peso que está aí a oscilar e que não estás a reconhecer o teu corpo, estás a lidar com aquilo tudo, mas ao mesmo tempo queres que os teus miúdos tenham a dieta XPTO, então estás a fazer palitinhos de cenouras para os lanches deles e toda a cena, não é? Ao mesmo tempo tens ainda as festas todos os garotos e escolher as prendas, porque isto tudo continua a recair tudo sobre a mulher, continua a Uhum. recair tudo sobre a Uhum. mulher, as listas de compras, o ir ao supermercado, estar na performance do teu trabalho na mesma, o, o que quer que seja que esteja a ser exigido neste momento, e o teu corpo, o teu cérebro e o teu útero estão a passar por transformações brutais. E esse nevoeiro mental que faz com que tu de repente penses assim, pá, fogo, eu qualquer dia eu esqueço-me do meu garoto no futebol, pá, eu não me estou a conseguir concentrar, Estou a não ficar com Alzheimer? Será estou a que eu estou a ficar, ficar com Alzheimer? O será que que, é que se está a passar? o Olha, eu que é estou a que se sentir está a muito passar trazer comigo? isto, porque, e para quem não sabe, quem nos está a ouvir, portanto, eu já não menstruo há mais de um ano, estou quase, não é, mesmo a levar o carimbo. Ahm, e quando eu iniciei a perimenopausa, portanto, eu estou com 43 e eu iniciei a perimenopausa ali talvez aos 35, 36, sem saber, como é óbvio, agora faço as Claro, contas, mas sem saber. E um dos sintomas que eu tive, assim que me despertou mais, foi o brain fog, tal e qual. É óbvio que eu não fazia ideia. não fazemos, nenhuma. não fazemos. Mas eu pousava as coisas num sítio, imediatamente a seguir, onde é que eu pus? Eu queria me lembrar de nomes de coisas que eu sempre fui extremamente fluida no discurso, sempre tive uma ótima comunicação. E começavam-me a faltar as palavras. Eu, ai, o que é que se está a passar? Vou ter que marcar uma consulta em neurologia, porque eu devo estar a ficar com Alzheimer, com Parkinson, eu estou a ficar com algum problema. Estou a ter uma demência precoce. Não pode ser. Marco uma consulta para o neurologista. E o neurologista, deve ser cansaço, está tudo bem consigo. Portanto, eu saí de lá com a impressão que ou eu estou louca, portanto, eu estou a ficar louca e estou-me a problematizar num problema que não existe, estou overthinking, estou a ficar, como se diz, aquelas pessoas que estão sempre com doenças, Sim, sim, hipocondríaca. hipocondríaca ou louca, ou realmente eu estou com um esgotamento, pronto, e isto é um esgotamento, e fui levar a minha vida normal. Portanto, sem eu saber que estavam a acontecer alterações efetivamente hormonais, fisiológicas no meu corpo, e só anos depois, e depois os sintomas foram-se acumulando, e não é esse o propósito desta conversa, por isso eu não vou entrar em detalhes, mas este brain fog para mim foi um alerta, um tiro ao lado, né? Porque eu continuei sem saber que aquilo estava relacionado com esta transição. E o Sabes susto que que levamos, o eu susto. sinto que, por acaso, eu sinto que isto tem tudo, tudo, tudo a ver com a nossa conversa, porque é um dos sintomas mais desempoderadores que podem existir, porque aquilo que tu estavas a referir, que é eu sempre tive um discurso muito fluido, é assim, aquela sensação de que tu estás em busca de uma palavra, tu queres retomar a meada de uma conversa e tu de repente não consegues, porque o teu Uhum, corpo, as tuas hormonas estão a ter esse impacto direto no teu cérebro, é algo que te coloca num lugar que é profundamente assustador, que não é uhum, falado ainda, está a começar a ser falado agora. É muito interessante tu trazeres o exemplo do Alzheimer, porquê? Porque esta pesquisa ela começa precisamente pela constatação de alguns neurocientistas de que efetivamente há uma percentagem maior de mulheres que desenvolvem demências e que durante muitos anos, aí está, pela medicina focada em que não há diferenças biológicas entre os uhum. sexos, nem no seu funcionamento cerebral, isso era atribuído ao facto das mulheres viverem mais tempo que os homens.
Mas o facto é que, estatisticamente, na maior parte dos países onde são feitos esses estudos, que são feitos em países do primeiro mundo, não é? Quer queremos, quer não, feito na Europa, nos Estados Unidos Uhum. e em alguns países asiáticos, um, o que acontece é que a diferença de sobrevida da mulher versus o homem não é estatisticamente assim tão significativa. Estamos a discutir 2 anos, 3 anos, não Uhum. é, para a vida do cérebro não é assim tão significativa, não é? E o que a investigação, e isto está tudo ongoing, não é? Isto está tudo assim a decorrer agora, o que a investigação nos está a mostrar é que, efetivamente, as hormonas têm um papel muito importante e vão ativar diferentes zonas do cérebro mediante a fase de vida em que nós estamos. E imagina o que é, temos aqui mulheres que nos estão a ouvir, que estão se calhar a começar a ter algum grau de sintomatologia, porque que é que se fala só? Falam só daqueles sintomas que são mais, que atenção, não lhes estou a retirar nenhum incómodo daquilo que possa existir, não é? Que é essa parte daqueles rush de calor, aqueles afrontamentos e isso tudo. Sabes o que eu sinto? E se calhar eu Sim. vou dizer uma grande parvoíce, mas eu sinto que os sintomas que mais focam são aqueles que mais incomodam os homens. A Mas é mulher que que é está cheia de exato. calores, a mulher que já não tem libido, a mulher que já não lubrifica, Claro, a é mulher que exato. está cíclica, está histérica, portanto vai chatear os homens e está, e agora estou histérica, e agora aqueles que mais chateiam. Chateiam o status quo, sabes? A Status ordem que está quo, né? estabelecido, o lugar que te foi atribuído numa fase em que tu tens que encaixar. E numa Uhum. fase que é, quer dizer, quando os miúdos são pequenos é porque não tens onde os deixar e estás ali, porque o que está subjacente a isso tudo constantemente é a culpa. A culpa é sempre tua. A culpa é sempre tua. Ou seja, estás ali, queres progredir a tua carreira, os meninos são pequeninos, a quem é que os vou deixar? E não estou o suficiente com eles e não sei o quê. Estás ali a viver naquela culpa. Se queres criar os teus filhos em casa e porque não estou, se calhar, a honrar a minha possibilidade de pôr a minha voz no mundo. Ou seja, estás ali constantemente nisso tudo e agora estás no auge da tua vida adulta, epá, e lá estás tu a incomodar outra vez. E lá estás tu a, ainda por cima, não teres não projetares a imagem que é, que é esperada de ti. Uhum. E então imagina o que é esse brain fog, que é brain fog e as alterações do sono, que é outra Sim, cena sim, sim, que sim. te destrói, percebes? E Uhum. é importante perceber isso, não é? Que estás ali, fazes todas as tuas práticas, tens todas as tuas higienes, todo o teu ritual do sono, Chegas mas o que às vai 3 da acontecer, manhã, vais ter acordas. vais ter micro despertares, para outras é despertares muito grandes, é aquela também a bexiga mais irrequieta, todas essas coisas, não é? Que só é falado no homem. O homem tem próstata, tem não sei o quê e acorda não sei quantas vezes para ir fazer xixi. E nós muitas vezes há sintomas que não atribuímos também a essa perimenopausa, não é? E então, Uhum. efetivamente, é tudo o que nos dá essa carimbo de já não estarmos a corresponder à imagem que o homem necessita para procriar. Uhum. Já não estamos a corresponder àquela imagem que é necessária para eu ter uma ereção, ter vontade de ter relações sexuais contigo e dessa forma me reproduzir, não é? Uhum. Porque tu, mesmo tu hormonalmente, já não vais muitas vezes, que é algo que volta depois da travessia, não é? Que é algo que Uhum. volta, mas tu muitas vezes, mesmo hormonalmente, também vais passar por momentos em que a tua libido está no lodo. Está no Uhum. lodo, e que se tu não aceitas isso e se não falas, e acho que isso é também um grande convite desta travessia. Muitas vezes nós temos dificuldades em falar com os nossos parceiros e de assumir, olha, eu não sei exatamente o que se está a passar comigo, eu não sei exatamente. Estou a trazer isso também porque tive essa conversa há pouco tempo com o Vasco. Eu não sei, que é o meu parceiro, eu não sei exatamente o que se está a passar comigo, mas eu sei que estou numa fase de transição que as minhas necessidades não são as mesmas e que elas oscilam. E que todas as minhas ferramentas, porque isso é outra coisa, não é? Que é todas as minhas ferramentas de autoconhecimento, toda a forma que eu sei que eu posso acalmar, que posso ir respirar, etc., me ajudam em alguns momentos, mas noutros momentos irritam-me profundamente, porque eu não me estou a reconhecer. Então, essa Uhum. mulher está sempre mega ativa, cerebralmente mega. Pronto. Então, imagina.
estares a adicionar isto desse nevoeiro mental, do estar a dormir mal, com aquilo que é a lista de tarefas de uma mulher em 2025, que já é o que é, não é? Tanto em termos de em termos de autoexigência, muitas vezes, essa lista, muitas vezes, isso é uma grande tomada de consciência que temos que ter, que essa lista, muitas vezes, somos nós que a fazemos. Somos nós que perpetuamos esse modelo de que temos que estar em todo lado e que temos que fazer tudo e que somos indispensáveis. Não fazemos isso por mal. São perpetuações inconscientes também de determinados padrões que fomos vivenciando. Eu trago muitas vezes o exemplo da minha mãe, muitas vezes, que ainda hoje, com 77 anos, passa o dia todo no jardim e está ali coisa nas plantas na horta, passa o dia todo, depois vai fazer almoço para o meu pai, para ela e para a minha irmã, e muitas vezes pode calhar um dos meus filhos também precisar de lá ir almoçar, e para a minha sobrinha, não sei o quê, depois vai limpar a cozinha toda, depois vai arrumar tudo, depois vai limpar tudo e não sei o quê, e se eu por vezes chego à casa dos meus pais assim ao fim do dia sem ter avisado, a minha mãe às vezes apanho, ela está no sofá a ver um programa de televisão. E ela diz-me: Olha, filha, sentei-me agora. Porque ela ainda sente, eu tenho esse padrão muito ativo em mim, ela ainda sente necessidade de pedir desculpa por estar a parar. Tal e qual, tal e qual, Pedir desculpa porque estás a justificar-te tal e que, qual. ao fim de teres feito muito mais. Imagina, a minha mãe tem 77 anos, tipo, pá, uma atividade maravilhosa, a cabecinha dela toda, tudo maravilhosa, não é? Super ativa, super. E ela pede desculpa porque se sentou. Ela sentou-se com 77 anos, depois de uma vida inteira a trabalhar, depois de continuar a ser assim, o pilar da família com esta idade. E eu, com 50 anos, dou por mim muitas vezes a me justificar de parar. A Tal me e qual. justificar. E então, nós vamos perpetuando este ciclo de exaustão crónica, não é? E então eu andei muito culpada. Eu este inverno eu parei com todas as minhas atividades do Detox da Alma, do meu projeto, Uhum. onde do Círculo de Mulheres, etc. Eu parei, eu fiquei eu estava num lugar em que lidar com a minha família, a minha relação, com os meus filhos, com tudo o que estava a passar com eles também, mais o meu trabalho, mais fazer desporto, mais a alimentação, mais não sei o quê, eu simplesmente percebi que eu ou fazia um inverno interno e Uhum. parava, ou isto não ia correr bem. E teres essa consciência, por isso é que é tão importante termos estas conversas, temos esta consciência de que é ok tu abdicares de algumas coisas, não quer dizer que tenhas que abdicar de coisas que tu amas, mas fazer diferente. É ok mudar de rota. É ok se há uns anos atrás. Eu sou muito 8 ou 80, é um padrão que eu tenho. Eu sou muito 8 ou 80. E então, para mim, se eu tenho um plano de treino em que eu sei, e deixar essa mensagem também que é muito importante para as mulheres que estão a fazer essa travessia, o treino de força, o treino de musculação, mesmo que não gostem, deem uma hipótese, porque é algo que que ajuda imenso na função cerebral, porque vai nos ajudar a Uhum. produzir hormonas que nos vão ajudar a continuar a manter algum grau de clareza, tá bem? Então, muito importante. Só que eu sou mega competitiva comigo. Então, se foi o que me aconteceu este inverno, se eu não estava levantada às 5:30 da manhã para fazer o meu treino, que entre o alongamento inicial, o relaxamento final e o meu treino, e a carga que eu tinha que fazer, demorava hora e meia sempre, então não valia a pena treinar. Epá, e há um caminho do meio. Então, se Uhum. calhar, eu quando era mais nova e que dormia super bem, estava ok para mim levantar-me às 5:30, beber o meu batido e fazer o meu treino, ou fazer o meu treino em jejum, que era como eu treinava, e deixar o meu cortisol disparar e não sei o quê. Se calhar nessa altura estava ok, mas hoje se calhar preciso de fazer de outra maneira. E é preferível eu treinar menos tempo, mas continuar a fazê-lo, do que simplesmente abandonar porque me sinto demasiado exausta para o fazer. Então é essa permissão também que nós temos que trazer, de que nos darmos a permissão de corrigirmos a nossa rota e de acompanharmos essa ciclicidade. E nos permitirmos falar sobre isso entre nós. Porque neste momento eu posso te garantir, e então nas empresas,
dá um ou 2 anos para cá, há muitas mulheres que trabalham comigo na empresa onde eu estou que sabem que eu me dedico ao Sagrado Feminino e que sabem mesmo quem não sabe o que é o Sagrado Feminino, mas que eu me dedico ao desenvolvimento pessoal, digamos assim, no meu tempo pessoal. Tu não imaginas o número de colegas minhas que vêm ter comigo a dizer: Sandra, o que é que se passa comigo? O que é que se passa comigo? E eu sei que tenho que descansar mais, mas eu nem sequer consigo descansar, não é? Então há coisas que podem parecer contraintuitivas, como estás bué cansada, vai fazer uma caminhada, ou estás bué cansada, vai levantar carga durante 25 minutos. E é essas coisas que podem parecer contraintuitivas, ó, estás cansada, mete o teu tapete de yoga no chão, vai buscar um travesseiro, eu vou te ensinar uma postura de yoga restaurativo para desligar o teu sistema que está hiperativado e que continua ali em modo de stress porque tu estás na não aceitação daquilo que o teu corpo está a gritar. Uhum. Estás na não, tu passas a maior parte da tua vida adulta na não aceitação daquilo que o teu corpo te grita. E há pouquinho tu trazias a tua história, que é uma história muito importante, que é uma história também que pode ser extremamente desempoderadora, que é fazer esta travessia muito mais cedo daquilo que é expectável, que Uhum. por melhor que seja a boa vontade do médico que vai atender, temos que compreender e sinto que é o nosso papel trazer isso à luz, que a maior parte dos médicos e das médicas Não sabem. não sabem nada sobre perimenopausa e sobre menopausa, inclusive em ginecologia e obstetrícia. Uhum. Que felizmente há pessoas que são exceção, que felizmente está a haver também um grande avançar, um, também de desfazermos algumas ideias sobre a reposição hormonal. Olha, não sei se me permites, queria trazer assim também esta questão, porque é uma questão que também é muitas vezes Claro incompreendida que e sim, aí claro que é sim. fundamental também procurarmos aconselhamento com quem sabe mesmo, Uhum. não é? E então temos algumas médicas de medicina integrativa e alguns médicos cada vez mais, felizmente, que se estão a dedicar muito a esta área e infelizmente ainda não está ao alcance de todas as bolsas, porque a maior parte das coisas são não comparticipadas, então mais uma vez, não é? Esse conhecimento não chega sempre e essa aplicação prática daquilo que é a tua solução, a solução para o teu caso, que pode não ser igual à minha, não é uma realidade para todas as mulheres, não é? E então é importante trazermos esta questão de que durante muitos anos as mulheres consideravam a reposição hormonal após a menopausa, ou seja, estavam em menopausa e consideravam a reposição hormonal. E muitas mulheres foram rejeitando a reposição hormonal também devido a estudos antigos que foram feitos, que não foram bem desenhados na altura, que foram estudos que demonstraram haver uma correlação com o aumento de câncer de mama com a reposição Uhum. hormonal. Então, dizer que a ciência avançou muito, que hoje em dia o tipo de hormonas que são utilizadas já são hormonas bioidênticas, ou seja, são Bioidêntico. hormonas que são semelhantes àquilo que é a resposta do nosso próprio corpo, que hormonas é um termo imenso, que estrogénios é um termo imenso, que são termos que são umbrella terms, são um chapeuzinho para várias outras coisas, para uma cascata de outras hormonas, e que mesmo quando estudamos as hormonas, temos que as estudar não de uma forma pousada no tempo, porque elas vão variar nesses microciclos que vamos vivendo ao longo desta Uhum. travessia e não vão ser iguais a todo o momento. Então, há soluções diversas, mas não devemos demonizar a reposição hormonal se ela for uma solução que te ajuda, e há situações de reposição hormonal que podem ser feitas por via natural, através de algumas plantas que ajudam a trazer alguns graus de clareza mental, então vale sempre a pena se informar e ir testando, nomeadamente coisas que hoje estão bem estabelecidas, como fazer creatina, que é algo que era super demonizado e que hoje sabemos que tem um imenso impacto positivo na mulher em perimenopausa, nomeadamente em relação ao brain fog e à não perder massa muscular tão rapidamente. Temos que ter muita atenção ao nosso microbioma, mais do que nunca, não é? O nosso intestino, nessa altura, sofre muitas alterações que podem ter um impacto profundo na nossa imunidade e que têm um impacto profundo também nesse brain fog e nessa dificuldade em ter um sono reparador. Então, considerar enzimas digestivas, considerar também fazer algum grau de probióticos,
pode ser muito interessante. Então, ir informar-se e falar e se sentir, e não desistir, porque o médico com quem fomos falar não está aberto para ter essa conversa. Falar Hum. com uma alta amiga e tentar perceber, olha, tiveste boa resposta deste médico e experimentar até encontrarmos uma solução que seja adequada para nós e, muito importante, não ter receio de avançar para soluções de ginecologia natural, continuar a se trabalhar aqui em termos de feminino, que é fundamental, e desbloquear essas ideias. Mas o que é importante trazer em relação a isso da reposição hormonal? A reposição hormonal, ela é benéfica na travessia. Ela é benéfica na perimenopausa. Ela é Uhum. benéfica quando tu começas a identificar esses sintomas. Ela, quando tu já estás em menopausa, que foi essa questão desse estudo que mostrou correlação do aumento de câncer de mama, demonstrou, na verdade, é isso que ele nos vem ensinar. Já não adianta fazer reposição hormonal alguma quando tu já estás na menopausa, porque tu ali tu já não precisas dela. Tu Exatamente. tens partes, estás a ter nesse momento exatamente as hormonas que tu precisas para as funções que tu tens para desempenhar. E Mas aí não há esse conhecimento. não há esse conhecimento, por isso é que é Não há. fundamental trazermos isso e por isso é que te quero agradecer profundamente este convite também que me fizeste, porque sinto que temos muito que falar sobre isso, é algo fundamental que tem que ser falado, temos que desconstruir montes de mitos e temos que ter esta sovereignty, voltarmos a ganhar, nós não voltamos a ganhar este A poder e esta soberania sobre o consciência, nosso corpo, sobre a nossas. exatamente. Não, não este lugar, esta sororidade, esta irmandade, este falarmos com outras mulheres, esse lugar de pararmos, de entregarmos as decisões relativas ao nosso corpo, paramos de desvalidar o que nós estamos sentindo, porque repara que tudo o que a investigação mais atual nos está a mostrar neste momento, que ela ainda não está muito divulgada, mas tudo o que a Uhum. investigação atual nos está a mostrar neste momento está a validar tudo o que as mulheres disseram durante anos. Sim. E nós próprias, repara que a conclusão é que tu chegaste, quando tu saís do neurologista, é das duas uma, estou a ficar maluquinha, Uhum. estou hipocondríaca ou não sei o quê. Eu sou a culpada, porque eu estou a sentir esta cena e o Uhum. médico está-me a dizer que não é suposto, porque eu estou bem, Uhum. não é? Uhum. Eu estou bem naquelas análises, naquela coisa, naquele escaneamento, eu estou bem, mas eu estou Uhum. bem, mas como assim? Não, eu não estou bem. Eu não estou bem, ó. Não estou a querer com isso demonizar o que está a acontecer. É no sentido de eu não me estou a sentir igual a mim mesma e eu preciso de ajuda para poder navegar esta transição, poder navegar esta travessia. Na direção de quê? Na direção de um lugar absolutamente incrível, empoderador e maravilhoso que é esse lugar da ânsia. E há pouquinho trazia essa imagem da ponte. Foi, eu penso não estar a contar mal a história, porque há coisas de que eu me lembro muito bem e há outras que não me lembro tão bem. Mas eu há uns anos atrás, eu tenho 50 anos agora, e eu há uns anos atrás tinha estado em retiro, que era o meu retiro de final de curso das minhas 200 horas de Hatha Yoga, portanto estava-me a certificar e era o retiro de final de curso, e ia dormir uma noite à Gulgã, porque curiosamente ia dar um retiro para a Inês, para a equipa da Inês Gaia, no Gaia Circle, ia dar um retiro para a Inês na zona, exatamente, porque na altura era quando fazíamos os retiros na Quinta Carvalhas, ia dar um retiro na zona e, portanto, não me adiantava andar para trás e para a frente para casa, e então já tinha tudo. E duas amigas minhas do curso de yoga estavam muito curiosas de conhecer a Quinta Carvalhas e ficamos as três a dormir num hostel na Gulgã. Uh, e como muitas das mulheres que estavam comigo nessa jornada do yoga, estamos a falar de mulheres muito mais novas do que eu, elas devem ter, se calhar, têm 30 e poucos anos. Uhum. E elas dormiram as duas num quarto e eu dormi noutro quarto, lá num hostelzinho. E nessa noite eu tive um sonho tão lúcido, tão vivido, tão incrível. Eu vi-me literalmente a atravessar uma ponte. Eu estava num lugar que não consigo, é um lugar aqui dos registros acásticos, não é? Estava aqui num lugar qualquer que não sei qual é.
E eu vi-me literalmente a atravessar uma ponte e a passar para outro lugar. E eu senti que esse lugar era um lugar que me trazia muita clareza e muita soberania e um lugar diferente. Era esse um lugar muito, muito profundo, sabes? E nessa manhã, quando eu acordo, ainda com esse sonho muito presente, foi um sonho simbólico muito presente para Uhum. mim, que ainda hoje já consigo perceber melhor o que foi, mas sem ter bem a certeza do que ele significava, estava ainda mais na sensação. Ouço as minhas amigas no outro quarto a dizer assim, elas ouviram, né, movimentar-me no quarto, olha, a nossa anciã já acordou. A nossa anciã já acordou, que brincávamos sempre muito por causa da nossa diferença de idade, e foi exatamente o termo que elas utilizaram. E achei isso incrível. E eu pensei, ok, muito grato, eu percebi o que este sonho significava. Né? Olha, tu estavas a contar o teu sonho e eu arrepiei-me dos pés à cabeça porque me recordei de um sonho que eu tive precisamente por volta da idade em que eu iniciei, sem saber, estava a iniciar a travessia, e que também foi muito um sonho muito lúcido, muito vívido, aqueles sonhos que tu acordas e ficas com o sonho, que tu sabes que ali está uma mensagem. Mas eu não conseguia perceber o porquê, ou seja, eu conseguia compreender a mensagem, mas eu não conseguia perceber, mas porquê? E foi agora, a ouvir-te, incrível, que eu compreendi. O sonho era, eu estava a ir numa viagem de comboio e tinha uma mala grande, aquelas malas grandes, não é, de viagem. E eu entro no comboio e largo a bagagem. E esqueço-me da bagagem e não a levo comigo. E eu no sonho dizia assim, mas eu não trouxe a minha mala. Pai, já não sei o que era que alguém me dizia assim. Larga isso. Larga a bagagem. Tu não precisas mais da bagagem. Exatamente. E este sonho sempre me ficou, mas do que é que eu tenho que largar esta bagagem grande? Porquê? E agora estou a pensar, eu vou para um lugar onde eu não preciso trazer esta bagagem toda. Já não preciso disto. Exatamente. É incrível, não é? O quanto o inconsciente nos vai informando daquilo que Incrível precisamos de mesmo. saber, não é? E nós queremos racionalizar e desvalorizar e não sei o quê, e esse lugar de sabedoria interna, ele sabe. Ele sabe mesmo, e é muito interessante que é sempre essa imagem de viajar, de atravessar, de ir para outro Uhum. lugar, não é? Eu lembro-me no meu sonho que essa ponte tinha muito, eu sou muito ligada à simbologia do lavar a roupa no rio. Sou muito ligada a essa simbologia. Para mim, os grandes círculos de mulheres, os primeiros foram nos lavadores, não é? Que era onde para mim é isso, um círculo de mulheres são aquelas mulheres, eu tenho essa imagem da minha avó a lavar no lavadouro, não é? E quando estive no Equador foi super incrível porque eu estive lá também estive lá a facilitar o que era supostamente um plano de negócios para uma cooperativa feminina, mas na verdade o que eu fui fazer foi desvincular a linguagem tóxica com que essas mulheres falavam delas mesmas, foi assim foi incrível ali com mulheres de uma grande sabedoria ancestral e que a estavam a apagar também. E tenho essa memória também de estar no Equador e tinham-me convidado da Casa da Cultura dessa aldeia onde eu estava, tinham-me convidado para uma tertúlia à noite. Olha, esses encontros de alma, sabes? De entrares numa Casa da Cultura, de vês lá um quadro imenso do Arcanjo Miguel, de ficares a olhar para aquilo e do senhor te perguntar, então, mas quem é e tal, e eu explicar o que eu fazia, o que eu estava a fazer, e ele, então, logo à noite tenho que ficar a uma tertúlia e estar ali com os artistas da zona, foi assim incrível. E ao pé dessa Casa da Cultura estavam mulheres a lavar no rio, sabes? Ainda se viam essas mulheres a lavar no rio e a conversarem e a deixarem, sabes, os seus lutos, as suas dores. Nós, quando olhamos para aquilo que as nossas avós, as nossas bisavós atravessaram, não é? Como Hum. elas se iam curando, não é? E então Eram as meditações, era eram uma as forma de meditações, meditação. era o círculo, era a sustentação do, 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 do não te querer curar. Eu não te posso curar porque isto aconteceu. O teu filho, tu perdeste este bebê, ou o teu filho aconteceu-lhe isto, ou adoeceu, ou o teu marido bateu, ou essas coisas todas.
mas eu estou aqui, eu estou-te a ouvir, eu estou a receber, sabes? Aquilo que tu estás a dizer. E então, no meu sonho, lembro-me de passar num sítio que tinha água. Eu sei que havia Uhum. água, e uns bancos de areia e água. E isso para trazer também algo que é fundamental e que não abordamos aqui e a conversa já vai A longa, e conversa então já vai bastante longa, mas eu já, ainda não consegui. já vai bastante longa, mas sinto que é muito importante trazer aqui uma mensagem às mulheres que têm, estão a fazer essa travessia por questões químicas, por estarem a passar por uma situação oncológica, ok? Uhum. Então nós temos mulheres que passam por uma menopausa precoce, quimicamente induzida, Uhum. hum, e dizer-lhes que é um lugar em que o trabalho das nossas águas, do nosso feminino, o trabalho da ativação do nosso útero energético, isso também para as mulheres que tiveram que passar por esterectomias, Uhum. devido a cancros do sistema reprodutor de uma forma geral, é fundamental, fundamental procurar ajuda, quer durante a travessia, quer depois também. Felizmente, muitas mulheres vão se salvar e vão voltar vitoriosas dessa jornada, perceberem o que essa, que esse lugar nos quis dizer, que mulher nova, essa mulher que se salvou, essa mulher nova que tem esses traumas, essas cicatrizes, que está desde um lugar que não reconhece o seu corpo de mulher, que está num renascer de um Uhum. lugar totalmente diferente e muito incompreendido. É um momento em que é fundamental, fundamental trabalhar o feminino, vir olhar para dentro, ser acolhida em círculo, ser acolhida na sua travessia, ser acolhida nessas memórias e ser acolhidas desde um lugar de não aconselhamento, de não julgamento, esse lugar de abertura do círculo. Há muitas vezes emoções que nós mulheres continuamos a rotular como nefastas, que são muitas vezes rotuladas como nefastas no mundo espiritual, quando tu começas a entrar nessas caminhadas, e que são feridas profundas que não são olhadas e que vão te reprogramar Uhum. celularmente. Tu tens o direito, tu tens o direito de estar a sentir raiva pelo teu prognóstico, pelo teu diagnóstico. Tu tens o direito de estar zangada por algo estar a acontecer contigo que tu não compreendes. Tu, não se trata de ficares presa a essa Uhum. raiva, mas trata-se de olhar e de te dares ao direito de te perdoares por sentires isso, perceber que é ok, que é fundamental no ser humano. Só dessa maneira que tu vais poder abraçar o valor construtivo e não destrutivo da raiva. Né? E o Uhum. que vejo em comum destes anos todos a trabalhar com muitas mulheres uh, vítimas de cancro de mama, de cancro de colo do útero, que têm origens totalmente diferentes, enfim, e de uma série de alterações da tiroide, uh, é o calar da nossa voz. É uma traição, uma dor, um abuso que não foram olhados, que reconhecer isso não faz com que tu sejas culpada do teu corpo ter adoecido, né? Que isso é outra coisa, não é para estarmos a mergulhar no lodo e a estar a reviver o trauma, estás a perceber, e a estar a perpetuar e a criar constantemente novos traumas. Não é disso que se trata. É de o reconhecer, de o abraçar e de perceber, ok, o que De é o que isto. libertar. E de o E, libertar. e a dada altura de o libertar. E é a dada altura de te permitires libertar e abraçares essa nova mulher, não é? E acho que é tão mágico e a sabedoria e olharmos e nos permitirmos, acho que é esse grande convite e este lugar da anciã e a travessia da perimenopausa, toda essa travessia para esse lugar é realmente, 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 pá, esse convite gigante que tu tens que ouvir, esse convite gigante a viveres a tua vida, a viveres a sabedoria do teu corpo
desde esse lugar, de parares de entregar a tua sabedoria, de parares de duvidar, de parares de ocupares o teu lugar, essa soberania dentro do teu próprio corpo, das tuas decisões. Não é por acaso que tantas mulheres que estão em perimenopausa e que estão em menopausa se divorciam, ou Uhum. se, pronto, porque muitas vezes há reações que tu não consegues compreender ou pelo outro, ou por outro lado tu ganhas uma clareza tal daquilo que tu já não queres, daquilo que já não funciona. E assim, só a título de curiosidade, esse lugar da anciã, não é? Em francês, ele é apelidado do lugar da grand-mère, é a Grandma's Hypothesis, em inglês Amém. também, não é? E avó em português e em espanhol, portanto, a abuela não nos traz esse lugar da grande mãe, mas noutras línguas, esse lugar da avó, da Uhum. anciã, é esse, é Grande a mãe. mãe que está por cima, é a mãe que está, é a mãe que já não é só a mãe dos seus filhos, que é a mãe da sua comunidade. Uhum. E é assim é uma bênção, sabes? Uau. Fazer essa travessia é uma bênção e que todas as mulheres possam sentir que não é aquilo que a sociedade nos está a querer dizer, que vamos ficar incapazes, inúteis, feias, gordas e que não sei o quê. Pá, não, malta, isso é um convite profundo a honrares a tua verdade. Honrares a tua verdade, que eu sei que é um tema também que é muito querido para ti, Sim. e para mim certamente, não é? Honrarmos a nossa verdade e nunca é tarde para o fazer. E tu podes fazê-lo a qualquer idade e a qualquer fase da tua vida, e é um legado que vais deixar para os teus filhos, para as tuas filhas e para toda a tua Uhum. comunidade. Meu amor, e honrando a nossa verdade, quem é em verdade, que é esta sempre a pergunta, a última do podcast, honrando essa verdade, quem é a Sandra fora do roteiro, na sua verdade? Então, a Sandra, fora do roteiro, a Sandra, na sua verdade, ainda tem essa menina rebelde dentro dela, tem essa menina que não se quer encaixar, que quer continuar a lutar contra as injustiças, mas também é essa mulher de pé descalço que quer navegar cada vez mais a sua vida em liberdade, de uma forma grata, compassiva, honrando a minha caminhada, honrando todos os tropeços, entre aspas, honrando cada lugar, sabes? E que continua mega apaixonada por esta benção que é a vida, e quer continuar a honrá-la todos os dias, à minha maneira, como eu souber, da forma que eu souber, o melhor que eu souber em cada momento, sem também hipercomplicar, não é? Uau, meu amor, olha, onde é que as mulheres que nos estão a ouvir te podem encontrar se quiserem ir a um círculo teu, se quiserem. Sei que também agora estás aqui com uns trabalhos online também. Sim, sim. Então este ano eu reduzi um pouquinho a minha presença presencial, e estou assim com uma jornada lindíssima online que se chama O Chamado da Deusa, em que nos juntamos mais ou menos uma vez por mês, em sabedoria circular online, o que permite as mulheres, onde quer que elas estejam no mundo, qualquer que seja o seu horário, qualquer que seja a sua vida, poderem estar a receber sabedoria circular, a partilhar sabedoria circular, a convite de um arquétipo, Hum, a convite de uma vibração, de uma ativação que é feita em cada círculo mensalmente. E é muito interessante porque o trabalho online remete-nos muito e senti muito isso com a nossa conversa de hoje, com a nossa live também que fizemos no outro dia. Um, Muitas vezes temos que sair também do lugar em que a energia e o que temos para receber em termos de reprogramação celular só vai acontecer no presencial. Então, o presencial traz coisas incríveis e maravilhosas. Eu amo o trabalho presencial, mas é importante também compreendermos que hum, se calhar conseguiste trabalhar online, porque é o que te permite a tua agenda mais regularmente e uhum, não deixar passar tanto tempo sem te voltares a sentar contigo mesma, é preferível se calhar ires fazer um retiro ou um festival ou uma viagem uma vez por ano e estás com a sensação que é isso que te vai resolver tudo. O grande retiro, o grande círculo é a vida, é o cotidiano, é a nossa prática diária.
E então é muito fácil nos irmos desvinculando disso e irmos voltando aqui na roda dos ratos. E estes tempos pedem-nos muito a nossa inteireza, a nossa presença verdadeira e nos compreendemos bem, podemos levar a medicina que cada uma tem aos outros. Eu acho que sentia que ficávamos aqui um dia inteiro, se fosse possível. Quero-te agradecer muito toda a tua sabedoria, tudo o que tu trouxeste aqui hoje. Acho que tocamos pontos extremamente importantes e muito mais haverá para falar ainda sobre eles. Foi uma honra genuína ter-te aqui, meu amor, e muito grata pelo teu serviço, pelo serviço que tu trazes ao mundo, pela tua voz, pela tua dedicação, por tudo, meu amor, tudo. E sou-te muito grata também. Quero agradecer para já a todas as mulheres que estão a ouvir, que vão ouvir, dizer que a roda está aberta, ou seja, que a bênção destes podcasts é que a roda fica aberta, então podem deixar os vossos comentários, as vossas Hum. perguntas, desafiar-nos para outros temas. E agradecer profundamente o teu servir também nesse sentido de abrir este espaço sagrado, não é? E que um podcast é isso, é um grande espaço sagrado de tertúlia e que é uma forma de podermos continuar a levar esta grande sabedoria circular para o mundo. Então, sou-te muito grata por abrir este espaço fora do roteiro. Obrigada, meu amor, e obrigada a todos que nos ouviram e até para a semana.